Este é o episódio 157 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Mesmo separados, estamos juntos, onde se fala sobre isolamento social, estratégias de outro planeta e a internet. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje em formato... Isolamento social. Isolamento social. Sim. Social. Sim. Sabes que o isolamento social que nós estamos a viver nestes dias é o dia-a-dia normal das pessoas muito introvertidas. Pois é. Não é? Que é falar com... Ou de muita gente que trabalha a partir de casa. Sim, ou de muita gente que simplesmente não gosta de estar em sítios onde estão muitas outras pessoas. Não é? Mas para outras pessoas é uma alteração enorme. Não é? E mesmo para essas, claro que uma coisa é tu fazeres isso porque é aquilo que te faz sentir melhor e é a forma como tu gostas de viver. Outra coisa é estarem-te a pedir para o fazeres dessa forma, não é? Certo, Ou tu certo. decidires, Quase a obrigar, sentirmos-nos obrigados de sentir-nos fazer. obrigados, assim. Yeah. Bom. É verdade. Olha, e bem-vinda. Cheguei. Chegaste por uns dias achaste que não voltavas tão cedo da Índia, não era? Pois é, eu estava lá no sul da Índia a ter notícias estranhas. Sim. E há uns dias atrás disseram-me, Mia, confirma lá o voo porque estão-me a dizer que não vão sair mais voos da Índia por algum tempo. Mas saíram voos. Saíram voos e cheguei quando era suposto chegar. Olha, mas, tu não ouviste o episódio que eu gravei ainda não tive tempo com a ajuda da de nossa ouvir. filha? Pois não, ainda não tive tempo de ouvir. Nessa conversa, que acredito que muitas pessoas já ouviram, já percebi que sim. Sim, o meu objetivo foi falar sobre o coronavírus do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Certo. Sendo que eu acho que nós provavelmente hoje vamos estender um bocadinho a conversa e continuar a cruzar aqui os nossos pontos de vista com aquela que se está a figurar agora como a realidade destes últimos dias e que é uma realidade que está a alterar-se rapidamente, não é? Claro. Portanto, é uma conversa muito contextualizada aqui no tempo. É mesmo. Sim. É mesmo. Sabes que eu refleti tanto, eu reflito sempre muito, muito no geral, mas Sim. em particular quando estou lá na Índia, não é? Já são algumas vezes, sexta vez. E estava a refletir sobre a mudança das emoções que temos, porque foi uma sensação, uma altura, quando tive aquela notícia que eu acabei de dizer, que me senti uma sensação mesmo claustrofóbica. Não é? Uma sensação de claustrofobia. Num país tão grande. Com tanto espaço. Com tanto espaço, mas tanta gente. Tanta gente. E ao mesmo tempo, a sensação normal que eu tenho, exatamente no mesmo espaço, é uma sensação de liberdade total. Em todos os sentidos, mas principalmente uma liberdade interior total, não é? Que aquele sítio, principalmente no final do retiro, para onde nós vamos, em Tiruvannamalai e a montanha Arunachala, e os ensinamentos de um grande santo indiano que morava lá, que era o Ramana Maharshi, os ensinamentos dele e aquele sítio, a energia daquele espaço, promove mesmo essa sensação de total liberdade. E só com uma pequena notícia isso pode mudar para uma sensação de total claustrofobia. Não é? Achei isso muito curioso e uma confirmação muito grande de que o que realmente faz a diferença é a forma como nos relacionamos com as coisas. É? Tu partilhaste há umas horas uma coisa comigo que eu achei muito interessante. Tu estavas a fazer assim uma viagem no tempo e estavas a imaginar nesta situação, ou seja, estar a milhares de quilómetros da tua casa e num tempo assim conturbado e que rapidamente ficou assim inseguro.
e recebes uma notícia destas, de se calhar não há voos para voltares para casa, mas imaginaste a receber essa notícia não agora, com as ferramentas que tu tens e a forma que tens de olhar para a vida, mas há 10 ou 15 anos. Certo. Não é? E tu tiveste a sensação que nessa altura a tua resposta emocional teria sido diferente. A minha resposta teria sido algo entre uma ansiedade, um ataque de ansiedade e ataque de pânico. Mesmo. Mas o que é que muda? Esta pergunta parece assim um clichê, não é? Mas o que é que muda de fundamental dentro de um de nós para que perante o mesmo estímulo possa haver reações tão diferentes? Ou às vezes, mesmo que a reação inicialmente até seja parecida, mas a forma de lidar com essa reação seja tão diferente. O que é que realmente muda? No meu caso, acho que é a diferença entre estar em resistência e estar em aceitação. Não é? Porque quanto mais eu resisto o que é, mais sofro. Pior me sinto, mais confusa fica, menos em controlo me sinto. E enquanto consigo aceitar, que não quer dizer que estou a concordar com aquilo que está a acontecer, ou a aprovar, ou que estou a desistir, ou ficar sem fazer nada, ou que me estou a resignar, mas quando aceito factos, neste caso, o facto podia ser não há voo, não é? Consigo sair de uma paralisia que me acontece muitas vezes quando estou em resistência. Sim, quando nós estamos em resistência, temos dificuldade em transformar o que é que seja, porque é difícil transformar uma coisa que eu não aceito. Certo, não é? Certo. E é mesmo só, não é? Porque às vezes sentimos isso, não é? Tira-me deste filme. Sim. O filme sou eu que estou a criar, Certo. não é? Portanto, a única pessoa que me pode tirar do filme sou eu mesma. Olha, quando tu utilizaste a palavra resistência, eu pensei que, por um lado, há sim aquela resistência mais óbvia. Por exemplo, nesta situação atual, a resistência mais óbvia é eu não acredito que isto está a acontecer, isto é tudo uma aldrabice, isto não é nada, isto é só uma gripezita, ou isto é os mídias a exagerar, que é uma forma de resistência muito óbvia, que é a resistência que nós utilizamos quando, sei lá, nos acontece qualquer coisa e nós dizemos eu não acredito que isto aconteceu, ou eu não aceito que isto tenha acontecido, não é? Que é um denial, não é? Mas depois há um tipo de resistência que é mais subtil, mas que eu tenho observado, que é, por exemplo, a resistência a dizer assim, está tudo feito, isto foram os chineses que lançaram não sei o quê. Isto, a não ser que isto seja, que eu tenha informações que realmente me direcionam nesse sentido e me dizem a realidade é esta, quando isto é só assim uma cena meia conspiracionista, certo, isso é uma forma de resistência, porque é eu a resistir ao facto de que estas coisas podem acontecer só porque sim. Sempre aconteceram ao longo da vida do planeta, aparecerem novas espécies. Certo. Não é? E as novas espécies têm várias estratégias ao seu dispor para conseguirem sobreviver. Exato. No caso deste vírus, a sua estratégia passa por se propagar, não é? Exato. Passando de pessoa em pessoa. De pessoa em pessoa. Isso não quer dizer que alguém, de forma propositada e deliberada, criou isto. E às vezes o fazer isto é só para eu resistir ao facto de que a nossa existência é muito incerta. E tem razões que a razão desconhece e tem a maior parte dos processos no planeta, eu diria mais até no universo, que o planeta é afetado por coisas que estão fora dele, certo, são demasiado complexos para nós os termos, por esta altura, em 2020, para os termos dominado. Exato. E resistimos a isso, né? Ao facto de nós não dominarmos, de não controlarmos. Então encontramos assim umas coisas mirabolantes, ou dizemos a nós próprios que se o governo tivesse agido de outra forma, isto tinha sido tudo controlado, que isso também é uma forma de resistência, não é? Que é eu fazer de conta, não é? E, por exemplo, ignorar o facto de os 200 e tal governos dos 200 e tal países do mundo não seguiram todas as mesmas estratégias. Exato. E pronto, e estão mais ou menos todos a lidar mais cedo ou mais tarde todos estão a lidar com as mesmas consequências. E acreditando que tem que haver uma estratégia que é a melhor e a mais certa, não é? E que não podem haver. Eu acho que
é essa busca de controle, não é? Que está por trás disso, e que é a mesma coisa que as coisas têm que ter uma explicação. Sim. Não é? Tem que haver uma razão para isto acontecer agora. Tenho lido muitos posts, e às vezes as pessoas me enviam-me também textos sobre as razões disto acontecer agora, as razões disso acontecer à humanidade, que são as mais variadas. Umas é porque é preciso menos pessoas no planeta Terra, outras é porque temos lições para aprender como humanos, e acho curioso, embora eu possa ter as minhas próprias teorias e especulações, mas acho curioso como isso é logo ativado, esta busca da razão por detrás deste vírus. Eu acho que para quem nos está a ouvir, uma boa dica para explorar este acontecimento todo à luz aqui do desenvolvimento pessoal e sobretudo da orientação de desenvolvimento pessoal que nós procuramos trazer aqui para o podcast é ouvirem outra vez o podcast em que nós falamos sobre o tema que nós levamos para o Coliseu de Lisboa e Porto. Sim. Não é? O outro nível. Onde nós abordamos as necessidades psicológicas. E uma das necessidades psicológicas, quem esteve connosco no Coliseu, ou já participou nos nossos cursos, sabe da questão. Ou ouviu este episódio, ou já nos ouviu a falar nisto no podcast, lembra-se certamente que há 4 pares de necessidades e que uma das necessidades é a necessidade do conhecimento e da segurança. E que esta necessidade, eu no outro dia escrevi um post a procurar dar esta linha interpretativa para se entender melhor algumas reações, não é? Que esta é uma necessidade que não é a necessidade mais importante para todas as pessoas, é para algumas, mas todas as pessoas têm alguma necessidade de segurança e conhecimento e controle. E que quando nós lidamos com momentos onde o contexto muda rapidamente, nós todos sentimos que a nossa necessidade de conhecimento e segurança ficou abalada. Certo. E então tentamos fazer alguma coisa o mais rápido que podemos para reganhar, não é? Para restituir essa sensação. E portanto, isto pode ser feito das formas mais incríveis, não é? Eu posso ir a correr a comprar papel higiênico e latas de atum, não é? Que é um mime, não é? Está aqui no nosso inconsciente coletivo como sendo as coisas que são importantes quando há momentos destes. Mas o que é que eu estou a tentar ganhar? Eu estou a tentar ganhar controle, não é? Que é eu sentir-me em controle, ok, em casa já posso ir à casa de banho durante uns meses que tenho ali o papelinho e se me vir à rasca como as latinhas todas de atum, não é? Ou tenho outros alimentos enlatados e consigo sobreviver durante algum tempo. Isto é eu a tentar sentir-me, ok, tenho um mínimo de segurança. Mas quando alguém faz aquilo que tu disseste, quer dizer, ok, isto está a acontecer, isto é Deus a castigar-nos, ou isto é a natureza a castigar-nos, não é? A todos enquanto espécie, ou a castigar a nossa... Repara o que é que aconteceu. Nós agora já não estamos a viajar e tivemos que fechar as fronteiras e tivemos que fechar as fábricas, diminuímos a poluição. Portanto, isto é a natureza a obrigar-nos a baixar a nossa atividade económica, Isto é uma tentativa de eu, a partir do momento que aceito essa explicação, de repente sinto-me mais seguro. Que isto não foi uma coisa caótica, não é uma coisa que emerge do caos e que não tem uma explicação linear. É uma coisa e dá-me uma orientação, que é se eu a partir de agora poluir menos e a partir de agora, não é, me focar mais no equilíbrio da natureza, então eu fico protegido. Mas muitas destas estratégias são um bocadinho infantis. Certo. Né? Infantis, porque nós, quando somos muito pequenos e há uma coisa que nós não conseguimos controlar, sei lá, os nossos pais começam a discutir e nós ficamos com medo que eles se separem, ou há um miúdo na escola que nos anda a bater, ou a nossa equipa de futebol está sempre a perder. Nós às vezes encontramos umas estratégias para lidar com isso, que quando um adulto descobre, diz, pá, que engraçado, isto é tão infantil, porque não há ligação nenhuma, não é por o miúdo agora ir todos os dias dormir às 9 horas que os pais vão deixar de se separar, não é? Não é por o miúdo se sentar com a camisola do clube no sofá a ver os jogos que a equipa vai passar a ganhar. Exato. Não há nenhuma ligação entre as duas coisas. Jogar sempre com as mesmas cuecas. Sim, nós percebemos, é por isso que nós dizemos que essas estratégias são um bocadinho infantis. São infantis porque elas não qualquer tipo de controle que tu sintas, ele é mesmo só aparente, é ilusório, não é?
Agora, há algumas estratégias que de facto podem dar um bocadinho mais de segurança, nomeadamente obteres boa informação sobre o que é que está a acontecer. Sim, informação fidedigna, o mais Sim, fidedigna. boa informação, Certo. porque com boa informação tu podes tomar melhores decisões. Não é? Yeah. E não cair na tentação de propagar coisas muito polémicas não é? Com aquelas, eu recebi várias mensagens de voz de não sei quem, que aquilo já passou por tantos telemóveis que não se sabe exatamente a fonte, mas recebemos se calhar de uma pessoa em quem confiamos e isso chega, só que essa pessoa, não é? Isso está tão longe. E de ser mais críticos nisso e também questionar qual é a necessidade em partilhar uma mensagem e dizer é mais caótico do que se diz. Mas o que é que ganhamos em partilhar essa mensagem? Olha, eu nestes dias comecei a alimentar uma fantasia minha. A minha fantasia era: as pessoas que normalmente ouvem o podcast IVM estão neste momento a ter uma série de insights. Então, por exemplo, estão a ouvir alguém a dar uma opinião e a dizer assim, ok, isto é só uma opinião, isto é só um bitite, era disto que o Pedro e a Mia falavam, que é o que é que esta pessoa sabe sobre isto, o que é que esta pessoa sabe de propagação de epidemias, o que é que esta pessoa sabe sobre gestão da causa pública em Mas temos imensos especialistas em epidemiologia nas redes sociais. Já viste a quantidade de especialistas que há? Auto-intitulados. Sim, mas portanto, a minha fantasia foi: as pessoas que ouvem o podcast IVM devem se sentir um bocadinho mais tranquilas com isto, quer dizer, ok, isto é só uma opinião que a pessoa está a formular, mas nem sequer é uma opinião muito informada, portanto eu não preciso de me ligar a isto, eu não preciso de ficar agora refém desta opinião. Também pensei muito nos episódios em que nós falamos sobre fake news, não é? E perceber que esta notícia não é credível. Não é? Também pensei muito nos episódios que nós gravamos onde falamos sobre escolha emocional, sobre o que é mais importante, porque essas são as coisas que estão neste momento elas de repente ficam muito óbvias, não é? E se há coisas que as crises têm... As crises servem basicamente para nos chatear, não é? Mas também servem para abalar. Elas não são criadas para, mas elas acabam por abalar o status quo, não é? Certo. Aquilo que já é. E é que tipo agitam. E quando são agitadas, algumas coisas vêm à tona, ficam mais visíveis. E eu acho que fica muito visível a capacidade que cada um tem de estar bem consigo próprio, de lidar com a alteração de circunstâncias. De fazer escolhas mais conscientes, não é? Sim. Do tipo de informação que se consome, o tipo de informação que se espalha, que se partilha. Eu hoje estava a pensar sobre o papel que quem está na área do desenvolvimento pessoal como nós, o papel que nós temos, porque acho que aqui em momentos de desafio nós todos podemos desempenhar um papel social, não é? Que é para além do nosso próprio papel, em que o nosso próprio papel num momento como este passa muito por nós mantermos seguros e contribuirmos o mínimo possível para a possibilidade de propagação. Okay? O mínimo possível, sendo que nem todos podemos simplesmente isolar-nos. Certo. Mas também há aqui um papel social, que é nós também influenciamos as outras pessoas e podemos influenciá-las a ter uns comportamentos ou outros comportamentos, a sentir-se de uma maneira ou sentir-se de outra. Podemos influenciá-las ou influenciá-las. Sim, tu fizeste um bom trocadilho. Influenciar ou influenciar. Sim. Quem está aqui nesta onda do desenvolvimento pessoal, acho que foi muito interessante ver nos últimos dias uma série de pessoas a disponibilizarem-se para fazer consultas e acompanhamento online, a lançarem cursos, a disponibilizarem conteúdos, a dizerem, olha, há aqui uma série de coisas que te podem ajudar, porque nestes momentos torna-se ainda mais óbvio que não são as circunstâncias, mas é a tua capacidade de lidar com as circunstâncias, porque nós temos algumas pessoas que perante uma mesma situação se estão a passar e estão em desespero, ou estão muito tristes, ou estão deprimidas, ou estão cheias de raiva, e temos outras pessoas que estão simplesmente a fazer aquilo que já faziam antes, que é a procurar viver cada dia da melhor forma que podem e a ter as melhores emoções que conseguem ter, ou a lidar da melhor forma com as emoções que vão surgindo. E isso vai se manter no futuro, independentemente de agora termos meses muito duros pela frente, que é o mais provável que venha a acontecer, não é? Há aqui um conjunto de reflexos
económicos desta situação que vão ser duros, não é? E nós, por exemplo, aqui em Portugal em particular, mas acho que na Europa no geral, podemos dizer, caramba, tivemos uma década a trabalhar para salvar os bancos, a lidar com... tanta gente sofreu imenso, perdeu a casa, perdeu o emprego, e numa altura em que estávamos a passar aqui por 2-3 anos consecutivos das coisas estarem a correr melhor. E de repente está outra vez... Isto, e de repente vem isto, e de repente fala-se outra vez em duplicar a taxa de desemprego e em pessoas terem outra vez muitas dificuldades, etc. Mas aqui eu acho que o nosso convite de desenvolvimento pessoal é continuar a focar as pessoas agora e no futuro. As circunstâncias vão continuar sempre a ser instáveis. Sempre a mudar. Sempre a mudar. Não serem de acordo com as expectativas que temos. Sim, isso vai... Aliás, a melhor expectativa que nós podemos criar é a expectativa de que não vale a pena ter expectativas, não é? Porque as coisas vão continuar a ser instáveis. Trata-se mais de nós nos focarmos nas coisas que não mudam com a instabilidade. Por exemplo, o que não muda com a instabilidade é que eu sempre tenho a possibilidade de escolher como é que eu me relaciono com a instabilidade. E claro que isto é sempre mais fácil dito do que feito, porque algumas pessoas o lidar com a instabilidade é um bocadinho e para outros é muito, não é? Há pessoas que nas próximas semanas e meses vão ter alterações enormes à sua situação, claro. Não é? De repente podem descobrir, enquanto estão em casa, que a empresa onde trabalhavam fechou, ou que durante os próximos 6 meses ou 1 ano não vão ter um sítio para onde trabalhar. Mas as coisas também podem ser muito diferentes, não é? Se amanhã alguém encontra uma cura incrível para o coronavírus, ou alguém descobre, como ontem estava a ver umas notícias, de que talvez haja medicamentos já existentes que possam ter um impacto sobre o coronavírus. Mas aqui eu acho que enquanto nós nos mantemos focados em o que é que eu posso fazer agora para melhorar a minha situação e a situação dos outros, também é importante refletir sobre as coisas que não mudam, que não têm a ver com as circunstâncias. Sim, mas estás aqui, e ver aquilo que eu consigo influenciar. Tu muitas vezes falas daquela questão de entre o foco e controle, né? E acho que o que vejo é que muita gente a focarem-se em coisas que simplesmente não controlam. E acho que aqui também uma entrega que nós temos que fazer, por exemplo, em relação aos governos, né? Os governos nestes países todos tomaram decisões, alguns parecidos, outros diferentes, timings diferentes e por aí fora. Mas todos os governos não estão a tomar aquelas decisões à toa, não estão a fazer porque se lembram. Estes todos estão-se a aconselhar com grandes especialistas em epidemiologia e pandemia e tudo isso, não é? Estão-se a aconselhar com os maiores especialistas do seu país para tomarem as decisões que estão a tomar. Tal como... Mas espera aí, tu estás a dizer isso já é um reflexo das tuas crenças. Claro. É que tu tens aqui uma crença de que, embora alguns líderes de alguns países sejam um bocadinho mais duvidosos do que outros, a tua crença é que numa situação como esta, a esmagadora maioria dos líderes está sobretudo focada em ajudar a sua nação a lidar o melhor que puder com isto. Claro. Mas, por exemplo, se tu tivesses crenças conspiracionistas de que isto está tudo feito, são meia dúzia de bandidos a roubar uns para os outros, tu de repente ias ser muito crítico em relação a isto. Mas então deixa-me dizer o porquê desta crença estar assim tão reforçada também. Porque quem são as pessoas em poder e quem são as pessoas mais afetadas por este vírus? Sim, são as pessoas mais velhas. São homens mais velhos, não é? São os que estão mais em risco. É a mãe natureza, a tentar contribuir para... É a prova que a mãe natureza é grande feminista. Sim. Mas não é? Porque são mais homens e são afetados e pessoas acima dos 60 e 60 e muitos anos. Sim, por exemplo, portanto, todos os candidatos americanos, neste momento, todos os candidatos, tanto o Donald Trump como o Bernie Sanders e o Joe Biden, são população de risco, são homens com mais de 70 anos. Exato, mas se olhares para os governos, assim, na maioria dos países, é igual, continua igual. E essas pessoas estão a tomar as decisões. Sim. Aliás, eu vi um adolescente queixar-se, estava a dizer que, olha, nós estamos aqui todas as sextas-feiras a protestar por causa do clima e ninguém nos liga nenhuma,
e não fazem nada. Vem um vírus e fazem onde a população de risco é essa população e eles de repente faz-se muito. Não é? Sim, nós podemos questionar aqui muito uma série de coisas. Não, mas isso para dizer que isso traz-me alguma tranquilidade, porque acho que estão mesmo a fazer... Também estou interessados nisto. Sim. E ainda por cima o vírus já mostrou que consegue facilmente quebrar aí chegar até aos líderes e às pessoas famosas. Exato. Sim. Mas não achas que a forma como nós lidamos com estas coisas diz muito sobre nós? Claro. Não é? E eu até no tal episódio que eu gravei, para quem não ouviu, acho que vale a pena ir ouvir o Coronavírus e o Desenvolvimento Pessoal, que a nossa filha deu aqui uma bela ajuda para que eu não falasse sozinho e acabou por fazer comentários mesmo muito interessantes. Mas uma das propostas é que nestes momentos emergem coisas muito bonitas, né? Há uns valores que nós às vezes até sentimos que andam meio perdidos. O valor da comunidade, o valor do servir o outro, o valor do proteger o outro, que de repente começam a emergir. E tu até percebemos uma coisa, que é a maioria das pessoas alinha naquilo que nós chamamos a pessoa de bem. Que no fundo, quando confrontada quando confrontada com casos que são assim a sério, toma decisões que favorecem o todo, né? Isso é muito bonito. Também emergem outras coisas que têm a ver com os nossos medos, com os nossos anseios, com as nossas dúvidas e também com a nossa noção do que é ser humano, não é? Às vezes há pessoas que estão a participar nesta conversa toda como se nós, de qualquer forma, hoje nós íamos no carro e eu não sei se te recordas, e eu disse: "Oh, Mia, até parece que nós íamos sair disto vivos." Disto, não é? Desta experiência que se chama vida, não é? Yeah. Porque andamos, não falamos sobre a morte, não questionamos o sentido da vida, não questionamos o propósito da vida, deixamos andar. E depois, de repente, ficamos muito alarmados porque há uma probabilidade de, se todos ficarmos doentes, há uma probabilidade de não sei quantos %, não sei quantas pessoas morrerem. Okay. Mas e esse jogo está a acontecer no planeta Terra o tempo todo, não é? Nós estamos no ano 2020, uma causa de morte brutal no mundo é a malária, não é? Todos os dias morrem dezenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas com fome. Ou seja, isto não é um jogo novo, não é que nós estávamos aqui todos bem, tínhamos vidas infinitas. Só que qual é aqui a diferença? Outra vez. A diferença é que há coisas que me podem contagiar a mim, mas há outras que em princípio não. Em princípio não vou ser Ficas contagiado em Portugal, não pela vais ter malária, não vais ter fome. Não vou ter fome, não vou ter... Não tens que fugir de nenhuma guerra. Não tenho falta de água potável, não é? Mas o vírus, de repente, é uma coisa que pode chegar até mim. E claro, eu fico mais em sobressalto. Claro. E isto não é... Eu não quero aqui de todo, porque seria só um disparate, culpar as pessoas, agora, não é? Não, mas é bom ter isso em mente. É bom, e acho que podemos utilizar, nós todos que estamos aqui a participar nesta conversa, podemos utilizar isto de uma forma que seja positiva. Não é propriamente para dizer a alguém, quando eram os refugiados não querias saber, mas agora como é o coronavírus que te pode tocar a ti e aos teus já te interessas. Não, é precisamente pegar nisso. Não é? É pegar num dos nossos últimos episódios sobre conversas mágicas, não é? Sobre ter conversas de abertura, de aproximação, de curiosidade e partir daí e criar aproximações assim. É tão interessante como nós, enquanto seres humanos, nos conseguimos unir quando sentimos que há perigo, quando sentimos que a nossa vida está em risco ou que o nosso modo de vida está em risco, não é? Tu também estavas a falar de uma outra coisa hoje quando falámos um bocadinho sobre isso, que era sobre as memórias que temos, as memórias de crise, não é? A nossa geração não tem grandes memórias de nenhum tipo de crise. A nossa geração é abençoada. Estou a falar aqui das pessoas que têm entre 35 e 45 anos, não é? Era disso que eu estava a falar. Sim, e os mais novos também. Espera aí que eu fiz 45 anos. A minha geração já é 45 para cima. Exato. Sim. Já mudas de grupo, daqui a 45. Já mudo de grupo, já. Sim, estava a falar sobre isso. Quais são as nossas memórias de crise? O que é que nós pensamos? Sim. Eu estava a pensar nisso no outro dia, porque a propósito das eleições americanas, estava-se a dizer que há um dos candidatos, o Bernie Sanders, recorre muito, apresenta-se como socialista, o que nos Estados Unidos
tem um significado diferente daquele que nós utilizamos na Europa, certo. porque o socialismo ainda está muito ligado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas eu ouvi alguém a dizer uma coisa muito interessante, que é essa palavra, mesmo que tu digas, isso é ser comunista, para a população mais velha americana isso tem um significado muito forte, porque a Guerra Fria, a União Soviética, etc. Claro. Mas para a população mais jovem, o que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada, não consigo relacionar com isso. E eu hoje estava a fazer essa mesma reflexão em relação a o que é isto de por exemplo, muitas pessoas estavam a pedir estado de emergência, o estado de emergência. Ora, para uma certa população, estado de emergência remete para, momentaneamente, os meus direitos cívicos são colocados em stand-by, porque há um estado de emergência. Só que há quem se lembra da história sabe que muitas vezes esse expediente foi utilizado por governos ditatoriais para aniquilarem focos de resistência. Certo. E, portanto, tem uma ligação. O significado que eu atribuo a estado de emergência é calma. Sim. Não vamos fazer isso, não é? Vamos pensar bem nisso. Vamos garantir que fazemos o que temos que fazer, mas sem suspender os nossos direitos constitucionais. Exato. Nós vamos recorrer às nossas memórias e experiências. E muitos de nós não temos experiência. Nós não temos experiências. Não temos referência nenhuma. Não temos referências de disrupção séria da distribuição alimentar e de repente dizer, não há nada para comer, ou há muito pouco para comer, não é? Ou não há luz. Sim, ou durante semanas não há luz, ou deixou de haver água. Nós não temos essas experiências. Temos, por exemplo, a experiência de há 10 anos de repente os bancos cancelam o crédito. Isso é uma experiência que nós temos. E de certa forma, esta experiência que nós estamos a ter agora, e acho que, por favor, ouçam isto que eu vou dizer dentro deste contexto de desenvolvimento pessoal, não dentro do contexto do que é que pode ser uma pandemia. Esta pandemia com que nós estamos a lidar é uma pandemia soft. Soft no sentido que, comparado com aquilo que podia ser uma pandemia que tinha um vírus que era tão contagioso como o coronavírus, só que em vez de ter uma taxa de mortalidade de 1 ou 2%, ou 3%, tinha uma taxa de mortalidade de 80%, como teve o ébola, de repente, isso era uma pandemia a sério, em que estavas todos os dias não a dizer, olha, há 1000 novos casos, mas há 1000 novos mortos. Talvez uma das coisas que nós podemos tirar destes momentos é que nós, de uma forma ou de outra, eu acho que nós vamos sair disto com sérias sequelas, sobretudo ao nível económico, mas podemos sair daqui muito reforçados em que, se isto voltar a acontecer, nós estamos melhor preparados. Não é? É quase um simulacro. E nós sabemos que quando se fazem aqueles simulacros de incêndio, tu levas a sério o simulacro para te preparares para o dia em que aquilo em que esteja mesmo tudo a arder. E eu acho que nós, mais uma vez, sem retirar, sem suavizar o que está a acontecer neste momento, que é grave. Se nós todos ficarmos doentes ao mesmo tempo, a maior parte de nós aparentemente não vai ter grandes consequências, mas uma parte da população pode ter grandes consequências e pode basicamente morrer numa situação onde, havendo equipamento e tecnologia disponível, talvez corresse tudo bem. Não é? E quem sabe, daqui a alguns meses estamos a ter uma conversa diferente, meses que pode ser 12, 18, mas uma conversa diferente, porque entretanto há uma vacina e de repente sentimos que há outras formas de lidar com isto. Mas acho que é bom contextualizar isso, não é? Nós hoje estávamos a ver, em 1918, com a gripe espanhola, em 260 dias a gripe chegou ao mundo inteiro e na altura não havia não havia voos low cost para todo lado, mas mesmo assim espalhou-se por todo lado e houve 30 milhões de mortos, não é? Portanto, por comparação com isso, aquilo que nós estamos a lidar é soft também porque temos outro grau de preparação, não é? E temos outros recursos. Outros recursos, exatamente. E temos outra capacidade de nos mantermos informados e tomarmos decisões todos juntos. Mas quando penso naquilo que nós estamos a viver, há um lado de mim que fica assustado, claro. Há um lado de mim que fica assustado. Claro. E há um lado de mim, eu estava a falar, tu não tens um lado de ti que te diz assim, isto podia voltar tudo ao que era antes, que podia voltar ao normal em que tudo estava perfeito. E como isso é uma ilusão, a ilusão de que se retirasse isso estava tudo perfeito.
Mas sabe que eu tenho uma parte minha, assim, mais de ansiedade Sim. em relação por várias razões. Mas a outra parte está super curiosa. Sim. Tenho uma parte mesmo curiosa em mim também em relação ao que vai acontecer, o que vai acontecer com nós humanos, que aprendizagens que estamos realmente a fazer e o que é que realmente vamos fazer com essas aprendizagens, o que é que vai mudar, né? Porque estamos há tanto tempo a falar de... há muito movimento, há muito tempo tem havido assim movimento de transformação, de mudança, por causa do clima, por causa da forma como vivemos as nossas vidas, por causa da forma como nos relacionamos uns com os outros, não é? Há muito que está, e agora está é como se tivesse, sinto como se tivesse havido um funil, de repente estamos assim a funilar muito, e estou assim expectante em relação ao que vai sair ali do buraquinho do fim do funil. Sim, eu não estou só. Qual foi a palavra que utilizaste? Foi curiosa? Sim, agora sim. Eu atrever-me a dizer mais que curioso, que é estou entusiasmado, só não assumo totalmente este entusiasmo porque sei que muita gente vai sofrer com os próximos... O Churchill, quando eu... por causa de uma citação que eu encontrei, estava a ler umas coisas que o Churchill estava a dizer, e ele disse a mulher também em relação à Segunda Guerra Mundial, que ele disse que estava entusiasmado. Sim. Não é? No meio daquelas coisas que também estava entusiasmado. Ele disse, nunca desperdice uma crise, não é? Nunca desperdice uma crise, mas também, além disso, também falou de entusiasmo. Mas eu só não assumo esse entusiasmo porque eu tenho um lado de mim que sofre quando há pessoas a sofrer. Sim, sim. E eu acho que há pessoas que vão sofrer. Muito. E acho que, voltando aqui um bocadinho à conversa que estava a ter há pouco sobre o papel do desenvolvimento pessoal aqui no meio, que é quando nós dotamos as pessoas de certas capacidades de reflexão, certas capacidades de autoanálise, as pessoas entendem-se melhor, percebem melhor as suas intenções, percebem melhor as suas reações, percebem melhor a flexibilidade e a liberdade, não é? E muitas pessoas estão a ter aqui, sei lá, o que eu queria era passar mais tempo com os meus filhos e agora estou em casa com os meus filhos e ao fim de 2 dias já me estou a passar da cabeça e não aguento isto, não é? Ou quero passar. Eu acho que daqui a uns meses nós vamos ter um aumento da taxa de divórcio, que há pessoas que descobriram que não suportam que são incompatíveis. Que são incompatíveis, que estão muito tempo em casa. Por outro lado, se calhar também vamos ter um aumento da taxa de natalidade, não sei, porque há pessoas que não têm nada a fazer em casa. Sim. E acho que o meu entusiasmo vem de... acho que algumas pessoas vão descobrir aqui nesta situação um estímulo a refletirem sobre si. O que é que eu ando realmente aqui a fazer? O que é mais importante agora? Até de um ponto de vista prático, que é como é que eu tenho a minha vida organizada, que de repente a minha loja fecha durante 15 dias e eu estou completamente à rasca, não é? Até desse ponto de vista prático, não é? Ou tenho uma profissão, mas que é uma profissão que está totalmente dependente das pessoas terem tempo, disponibilidade e possibilidade de ter gastos supérfluos, porque mal isso termina, a minha profissão desaparece, não é? E portanto, eu acho que essas reflexões que são muito práticas, acompanhadas de outras reflexões que são mais profundas, mais espirituais, que é o que é que eu ando aqui realmente a fazer, o que é que realmente me satisfaz, o que é que se passa comigo que tenho tanta dificuldade em estar satisfeito quando estou tranquilo no meu espaço, mas porque a minha mente está sempre a viajar para o futuro e a pensar no que é que pode acontecer a seguir. Portanto, essas coisas são as coisas de que nós andamos a falar há muitos anos nas abordagens de coaching, da programação neurolinguística. Sim. E tem sido mesmo espetacular nas últimas semanas receber todos os dias. Tu quando estavas na Índia, eu estava cheio de vontade de partilhar isto contigo, só que tu dizias, eu não consigo abrir... Estava com net, eu não consigo abrir imagens, que eu estava-te a fazer forward de montes de comentários que estava a receber e de mensagens e e-mails que recebi de pessoas a dizerem, olha, ainda bem que eu estudei PNL contigo, ainda bem que eu estudei coaching com a Life Training, ainda bem que eu estudei Mindfulness e Parentalidade Consciente com a Mia, porque ainda bem que eu ouço o podcast, porque... isto equipou-me de uma forma para eu lidar com estas alterações de circunstâncias que eu vejo que algumas pessoas ao meu lado não conseguem ter. Certo. Eu tive inclusivamente pessoas a escreverem mensagens a dizer, olha,
eu fiz um curso de top speakers para aprender a comunicar melhor em público e eu sinto-me melhor equipado para ajudar outras pessoas, a acalmá-las, a passar-lhes boas informações, a transmitir-lhes a minha verdade nestes momentos conturbados. E essa é a razão de ser do trabalho que nós estamos a fazer, não é? E essa também foi a razão pela qual quem nos está a ouvir provavelmente já sabe, mas se não sabe tem que tratar disso agora. Nós decidimos lançar um curso online, gratuito, de introdução ao desenvolvimento pessoal. Sim. É o KIT mental e emocional. Que era uma coisa que nós já estamos aqui para lançar pedaço mais tarde. Nós estávamos a preparar isto já há uns meses, íamos lançar daqui a algum tempo e decidimos não só antecipar o lançamento, como também fazer isto de forma gratuita, que não era o formato original, certo. Mas acho que nesta fase é o que faz sentido. E permitir que muitas pessoas, vão ser milhares de pessoas a participar no curso, poderem aceder aqui a um conjunto de ferramentas de introdução ao desenvolvimento pessoal, mas que vão ajudá-las desde já a lidar com esta situação atual. Com esta situação atual e com as outras situações que se vão seguir, porque convém lembrar aqui um grande clichê do desenvolvimento pessoal, que é tudo passa. As coisas más passam, as coisas boas passam e as coisas neutras também passam. Já estão a passar. Já estão a passar. Mal nós começamos a olhar para elas, elas já estão a passar. Isso é uma boa coisa a pensarmos agora, que esta situação em que vivemos agora já está a passar. Ela já está a passar, mas toda a nossa vida passa, não é? Nós passamos, o eu passa. É por isso que não há nada como, independentemente das circunstâncias, procurar viver bem o momento aqui e agora. Sim, não é? E fazer as pazes com que vai haver um fim, não é? Sim. Eu ontem estava a correr aqui à beira da praia, não me cruzo com quase ninguém. Tenho que reforçar isso. Ainda podes isso. Para já ainda podes ir correr, não me cruzo com quase ninguém e quando me cruzo é com uma boa distância. Mas enquanto eu estava a correr, eu estava a olhar para mim e a dizer, não é exatamente igual estar a correr aqui, agora, e ter corrido aqui há um mês atrás, porque há algumas coisas que estão diferentes. Não tenho o mesmo relaxamento, há aqui coisas que mudaram, tem a ver com alguma tensão associada a esta situação toda. Mas isso é só uma criação da minha mente, porque está tudo igual. Está ali o mar, está o vento a dar na cara, está aqui este passadiço, está aqui esta vegetação linda, está aqui este céu maravilhoso, está tudo aqui como estava antes. E eu é que tenho alguma coisa aqui dentro. E nesse momento, quando pensei nisso, respirei fundo e disse, está tudo bem. Está tudo bem. E tudo passa. Inclusive esta corrida passa, eu passo, o universo passa, tudo passa. E de repente reconectei-me com a essência da experiência humana, que é o que é que eu posso ver, ouvir e sentir agora. Claro. Não é? Foi exatamente como aconteceu quando estava lá na Índia, aquele calor infernal. Estava a visitar um projeto que apoio lá, o Wild Ideas, que é um projeto... Sabes que essa ideia de que o inferno é muito quente, isso é um mito, sabes? Mas eu não estava no inferno. Mas você estava num calor infernal. É verdade. E estava a sentir claustrofobia e o que me fez voltar à sensação de liberdade foi voltar àquele momento e não alimentar as histórias que eu comecei a contar na minha cabeça. Que as histórias que nós contamos são muito poderosas. E as histórias não pertencem a este momento presente. Sim. E então estive lá com as senhoras a vê-las a trabalhar e a pensar, ok, olha, se calhar vou estar aqui a trabalhar também eu há algum tempo. Mas não. Voltei. Olha, para quem nos está a ouvir agora e ainda não sabia deste curso online gratuito, nas notas do episódio tem o link. Está lá o link para se registarem. São 10 lições com exercícios e no final até podem ter o vosso certificado digital de como fizeram o curso. Nós vamos deixá-lo depois durante algum tempo para quem for contactando aqui com... Não tem horários, portanto cada um faz o seu ritmo. As lições vão sendo disponibilizadas mais ou menos um ritmo de uma por dia e cada um pode fazer as lições quando quiser. Exato, e partilhar com quem quiser. E cá estamos juntos. Sim. E cá estamos juntos. Sem vídeo deste episódio. Neste episódio sem vídeo. A vida mágica, né? Nós temos proposto desde o primeiro episódio
que a vida mágica acontece quando eu me consigo relacionar bem com as coisas tal como elas são. E isso não é quando elas são de uma forma ou de outra forma. Não. É quando elas são como são. E as coisas agora, elas são como são. Yeah. E um pequenino exercício só que eu posso propor para terminar aqui a nossa conversa, um exercício de desenvolvimento pessoal que eu às vezes faço é, eu imagino-me a vir de outro planeta sem nenhum tipo de noção ou expectativa sobre o que é a vida entre os humanos. E quando eu chego, eu simplesmente vou apreciar as coisas tal como elas são. Eu posso chegar no meio de uma guerra e dizer, olha que interessante, eles enfiam pedacinhos de metal uns nos outros e uns morrem e outros ficam vivos e ficam muito contentes. Mas eu também posso aterrar no meio de um jogo de futebol e dizer que interessante, tem aqui uma coisa de couro e dão pontapés e acertam numa rede e as pessoas ficam muito felizes. Mas também posso aparecer no meio de um casamento e digo, olha que interessante, estão duas pessoas com lágrimas nos olhos, a abraçar-se e a beijar-se e a porem um bocadinho de metal à volta do dedo uma da outra. Qualquer coisa vai ser simplesmente isso, vai ser interessante. E se eu pudesse vir de um planeta de fora e aterrar no planeta Terra em qualquer altura, esta altura, tendo muitos desafios, não era das piores para eu chegar, pois não? Foi não, acho que não. Dá para fazer muita magia, dá para ouvir podcasts, dá para ler livros. Dá para ler livros, dá para passar tempo com a nossa família, dá para fazer amor, dá para fazer tantas coisas bonitas, não é? Pois é. Apreciamos a vida mágica tal como ela se nos apresenta a cada momento. Pois é. Pois é. Sim. E cá estamos juntos. E é muito mágico conversar contigo, Mia. Muito. Ainda bem que voltei, se não tínhamos que fazer isto online. Online, mas não sei se conseguíamos com a rede que tu tinhas lá na Índia. Pois é, a Aeronáutica atrofia as redes, mas eu ia conseguir. Há outras redes. Exatamente. Tá, obrigado. Costumamos dizer lá que internet não funciona, mas temos que pôr a internet a funcionar. Olha, uma boa forma de acabarmos. Yeah. Vamos todos fazer funcionar ainda mais a nossa internet. Yes. Sim. Obrigado. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida